Sequência de imagens do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 60ª... Foco no presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Carmo Antônio. Desembargador Carmo Antônio é negro de pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curto, usa óculos, traje a toga preta sobre camisa branca e gravata preta. Área de 8.8.24. Pergunto se há alguma objeção. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. Nós temos julgamentos, 2... Na tela, no canto direito superior, o logo do TRE, no canto direito inferior, janela de Libras com intérprete. Retirar de mesa para incluir amanhã. São os embargos de declaração na prestação de contas anual número 600.107/2023. Origem Macapá, relator juiz Normand de Souza. O embargante é Movimento Democrático Brasileiro e embargado Ministério Público Eleitoral. Os vogais são os juízes Paola Santos, Rivaldo Valente, Carlos Torres, Juscelio Neto, Tina Souza e Carmo Antônio. Está retirado de pauta e determinada a inclusão na mesa da próxima sessão, ou seja, dia 13/8/2024. E o outro processo é uma continuação de julgamento. A prestação de contas eleitoral, número 601.352, de 2022. A origem Macapá, a relatora é a juíza Tina Souza. Está com vista para o juiz Carmo Antônio. A interessada é Amanda Cavalcante Jardim. E em 8/8/2024, na 59ª sessão judiciária, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após o voto da juíza Tina Souza, relatora, aprovando com ressalvas a prestação de contas de Amanda Cavalcante Jardim, referente às eleições de 2022, no que foi acompanhado pelo juiz Normand de Souza, Paola Santos e Rivaldo Valente, e do voto do juiz Carlos Torres, desaprovando-as, acompanhada pelo juiz Anselmo Gonçalves, pediu vista ao juiz Carmo Antônio, que pediu a inclusão no dia 12. Pedi só um minutinho aos meus colegas, só para eu pegar esse voto aqui. Imagem ampla do plenário. Excelências, o meu voto, eu não sei se os colegas receberam, mas ele não está aqui, mas eu quero deixar registrado o seguinte. Está aí? Onde é que está? Porque eu nem procurei. Permanece imagem ampla do plenário. Bem, o meu voto está aqui. Como a nossa sessão só tem esse processo... Foco no desembargador Carmo Antônio. Eu vou pedir aos colegas para lê-lo, porque eu tinha uma posição muito clara e, em razão do respeito à colegialidade, eu acabei inicialmente mudando a minha posição. E agora eu estou tendo a oportunidade de perceber que eu não estou sozinho, especialmente nesse caso. Então, eu
eu pretendo deixar alguns registros aqui que eu reputo relevantes e, por isso, eu vou ler o meu voto. Então, Excelências, trata-se aqui de prestação de contas final de campanha de Amanda Cavalcante Jardim, relativa às eleições 2022, para o cargo de deputada federal pelo Partido Social Democrático. E, conforme esclarecido pelos juízes que me antecederam, os autos retornaram do TSE com a determinação de novo julgamento das contas, sem a limitação de que a prestação de contas se volta a uma análise meramente formal dos documentos apresentados. A relatora Tina Souza manteve decisão anterior desse tribunal pela aprovação com ressalva das contas, por entender que os documentos juntados são suficientes à comprovação das despesas. Todavia, o juiz Carlos Torque divergiu e votou pela desaprovação das contas e pela determinação de recolhimento ao erário de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem comprovação de aplicação regular, além de determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração de possíveis crimes. E eu pedi vista dos autos para análise das recentes decisões da Corte sobre a matéria e necessidade de observância dos precedentes, sobretudo diante da criteriosa análise das informações e dos documentos das contas apresentadas pelo juiz Carlos Torque. Então, feito essas breves considerações, eu passo ao voto. De início, eu quero assentar que esse juiz-membro sempre teve a posição firme no sentido da imperiosa necessidade da comprovação das despesas eleitorais, com a rigorosa observância das exigências da legislação eleitoral, mormente daquelas realizadas com o uso de recursos públicos. Em observância ao princípio da colegialidade e ao entendimento majoritário dessa Corte, no sentido de que o caráter genérico dos contratos relativos à despesa com pessoal não constitui falha capaz de ensejar a desaprovação das contas, dois julgamentos aqui, da juíza Paula Santos e do juiz Mário Júnior, adotei a posição do tribunal e afastei a irregularidade em tais casos. Contudo, além de, nessa hipótese sob análise, essa Corte tem enfrentado diversos casos em que se coloca em julgamento processos anteriormente analisados por ordem do TSE, com a clara imposição de análise das contas sob a ética dos princípios que norteia a administração pública e de observância das exigências da norma de regência no exame da regularidade de gastos realizados com recursos oriundos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. As constantes decisões da Corte Superior de retorno dos na barra inferior, 16 e 10, 12/2/2024, 60ª Sessão Judiciária Ordinária. Impõe, na minha avaliação, mudança de orientação desse tribunal, no sentido de analisar de forma mais detalhada a aplicação de recursos públicos em campanha. Impõe também que seja afastada a conclusão de que a análise do processo de prestação de contas é apenas formal, ou de que contratos genéricos são suficientes para comprovar gastos realizados com recursos públicos. Nessa linha, ao reanalisar o processo 601-101 de 2022, por determinação do TSE, essa Corte decidiu pela desaprovação das contas, ao prevalecer o entendimento de que contratos genéricos, sem detalhamento das atividades, dos locais de trabalho e da justificativa do preço, eram inaptos à comprovação da despesa. Por isso, esse tribunal majorou o valor a ser recolhido ao erário. Esse julgado é o 8374, de 24, de minha relatoria, que foi publicado no Diário de Justiça do Estado, de 19/6/24. Empenho de esclarecer que o TSE não me impõe a rejeição das contas ou a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, apenas que elas sejam reanalisadas com afastamento das premissas já superadas pela Corte Superior. Portanto, se afastada a conclusão desse tribunal pelo TSE, descabe a simples reafirmação da decisão anterior. Na minha avaliação, é necessário que se analise os documentos,
à luz da norma de regência e dos princípios constitucionais destacados, ainda que seja para esse tribunal chegar à mesma conclusão no dispositivo pela aprovação das contas. Estabelecidas essas premissas, verifico que, no caso dos autos, como bem destacou o juiz Carlos Torque, após minuciosa análise, a ex-candidata não conseguiu demonstrar a regularidade das despesas com o coordenador-geral de campanha, no valor de R$ 60 mil, tampouco com o serviço de promoção de eventos, no valor de R$ 54.800. Nos dois casos, ficou comprovado que houve terceirização de serviços a outros profissionais, não contabilizados na prestação de contas, em nítido prejuízo à fiscalização da regularidade na aplicação dos recursos do Fundo Especial de Campanha. Sobretudo porque não houve indicação das pessoas subcontratadas, nem das atividades envolvidas por elas. Portanto, diante da inobservância dessas exigências da norma de regência, eu vou aqui pedir vênia para acompanhar a divergência que foi inaugurada pelo juiz Carlos Torque, depois abraçada pelo juiz Anselmo Gonçalves, e embora eu já esteja vencido, eu estou votando no sentido de desaprovar as contas de Amanda Cavalcante Jardim ao cargo de deputada federal nas eleições de 2022, determinar o recolhimento ao erário da quantia de R$ 108.800 e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração dos crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita eleitoral, eventuais, eu estou falando em tese, e associação criminosa. É assim que voto. Senhor presidente. Pois não. Ivaldo. Senhor presidente, eu queria me manifestar nesse processo. Imagem ampla do plenário. Vossa Excelência permitir, na sessão anterior, ao preferir meu voto, eu acompanhei a eminente relatora para entender que a decisão estava devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento Foco no juiz Divaldo Valente. Majoritário do tribunal. Inclusive, nós temos posição firme nesse mesmo sentido em que decidiu a eminente relatora. Entretanto, após a aprovação do voto divergente, dos votos que seguiram o doutor Anselmo e agora a presidência, voto de vista, que adentraram de forma mais aprofundada a essência da decisão proferida pelo TSE, analisando de forma pormenorizada os aspectos de fato e de direito aplicáveis ao caso. Senhor presidente, eu peço venha a eminente relatora, mas vou reavaliar a minha posição, uma vez que o voto divergente, ao explorar com mais clareza as razões subjacentes da decisão do TSE e ao aplicar de forma precisa os princípios constitucionais e legais pertinentes, trouxe uma nova perspectiva que considero mais adequada para a solução da controvérsia. O tribunal, como Vossa Excelência agora afirmou no seu voto, tem que mudar o entendimento sobre essa questão, até para que seja solidificada, em homenagem ao princípio da colegialidade, o posicionamento da Corte sobre esta matéria, que não é a primeira que é submetida a esta Corte. Antes disso, senhor presidente, eu reviso o meu posicionamento anterior e passo a acompanhar a divergência para entender que esta melhor reflete o ordenamento jurídico e os interesses da Justiça. Como voto? Decisão, o Tribunal Regional Eleitoral... Foco no desembargador Carmo Antônio. Por maioria, desaprovou a prestação de contas de Amanda Cavalcante Jardim, referente às eleições de 2022, nos termos dos votos proferidos. Vencido as juízas Tina Souza, Paola Santos e o juiz Normando Souza, que aprovaram as contas com ressalva. Redigirá o acórdão o juiz Carlos Torque. É isso? Então, eu pergunto se há algum processo em mesa para julgamento. Não havendo, eu quero agradecer a presença de todas e todos e declarar encerrada essa sessão e já os convocando para a sessão de amanhã às 16 horas. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário
do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.